Olá, quarta-feira, dia 24 de outubro de 2018, está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Confira os destaques desta primeira edição. Na reunião ordinária dessa noite, vereadores analisam um projeto que cria o IPTU Verde. Comissão de Política Urbana aprova projeto que dá desconto para imóveis em ruas de feiras livres. Na segunda reunião plenária do Parlamento Jovem, vereadores aprovam 7 projetos e rejeitam outros 2. E no esporte, começa hoje a Superliga Masculina de Vôlei. O Renata recebe o multicampeão Cruzeiro no ginásio do Taquaral. Hoje é dia da reunião ordinária de número 65. Os vereadores vão discutir e votar 7 projetos. Confira a pauta completa. O item 1 é o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Carlão do PT, que concede o diploma de mérito Zumbi dos Palmares a Gislaine Antônio. A homenageada é graduada em Direito, conselheira do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e organiza grandes eventos voltados para a inserção de jovens negros e negras no mercado de trabalho. Também em turno único, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Carlão do PT, que concede a mesma honraria a Vanessa Cristina Dias. A homenageada é gestora de projetos sociais na ONG CDI Campinas. Ela é atriz e atuante em atividades que envolvem a discussão da comunidade negra. Em primeira discussão, o projeto de autoria do vereador Marcelo Silva, que institui o programa IPTU Verde no município de Campinas e dá outras providências. O objetivo é estimular medidas que preservem e recuperem o meio ambiente através da concessão de desconto no IPTU aos proprietários de imóveis residenciais e não residenciais. Esse desconto vai de 1% a 5%. O item 4 da pauta é o turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Permínio Monteiro, que concede o título de cidadão campineiro a José Antônio Catar. Nascido em Tanabe, no interior de São Paulo, o homenageado é formado em Direito, Administração de Empresas e Engenharia Civil. É responsável pela coordenação geral dos serviços de escritório de Campinas e de São Paulo, respondendo pelas áreas civil, trabalhista, societária, contratual e consultiva. O item 5 é o turno único de discussão do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Felipe Marquesi, que concede a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior a Edmar dos Santos Pedrosa. O homenageado é formado em Direito e Teologia. É capitão da Polícia Militar, professor na Faculdade Teológica Batista de Campinas. Em turno único também o projeto de autoria do presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, que denomina como Praça Delmira Rosa Barreto Dias, uma praça pública no Parque da Fazendinha. E por fim, o projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos, que denomina como Rua Mário Natal o caminho 3 do loteamento Chácara Anhanguera. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público. A TV Câmara Campinas transmite ao vivo. Os membros da Comissão Permanente de Política Urbana aprovaram 6 projetos de lei. Entre eles está o que dá desconto para imóveis em ruas de feiras livres. A reunião da Comissão Permanente de Política Urbana foi presidida pelo vereador Gilberto Vermelho. Além dele, também participaram Rodrigo da Farmadique e Luiz Rossini. Na pauta estavam 6 projetos de lei para serem analisados. Todos foram aprovados. 3 projetos incorporam declasses de bens públicos, autorizando a venda a lindeiros, né? Um projeto importante, a questão de impostos das pessoas que residem e na sua rua eventualmente tem as feiras livres, para que possa ela ter o benefício também do imposto. E também na questão dos postos de gasolina. Então foram 6 projetos importantes que nós cumprimos aqui com o dever nosso. Um dos destaques da pauta foi o projeto que concede desconto aos imóveis que estão localizados em vias onde acontecem feiras livres. A matéria chegou a ser encaminhada para a votação em plenário, mas foi retirada a pedido do autor, o vereador Fernando Mendes. Agora a matéria deverá ir novamente para a votação. Acho que houve um entendimento da constitucionalidade, uma vez que deveria estar explícito no projeto, uma vez que nós não podemos votar um projeto que vá desonerar a receita do município. Eu acredito que com essa correção o projeto voltará novamente à pauta e nós vamos poder analisar e assim votar tranquilamente o projeto para que ele possa ser aprovado e sancionado pelo prefeito municipal.
Quarta-feira chuvosa em Campinas e qual será o reflexo no trânsito? Vamos conferir agora pelas lentes da Sincamp, a Central Integrada de Monitoramento de Campinas. Mapa na tela já, centro da cidade, Moraes Salles com o glicério. Apesar da chuva, a hora do almoço, né? Muitas pessoas saindo do trabalho, mas o trânsito está fluindo, trânsito tranquilo no centro da cidade, que é sempre uma boa notícia. Então, o motorista que precisa ir até o centro da cidade, pelo menos na Glicério, ali perto da Moraes Salles, trânsito tranquilo. Estudantes do programa Parlamento Jovem se encontraram para a segunda reunião plenária e analisaram 9 projetos de lei. Confira como foi a reunião. A segunda reunião plenária do Parlamento Jovem aconteceu na manhã desta terça-feira. Os 33 vereadores mirins que participam do programa analisaram e votaram 9 projetos de lei. 7 deles foram aprovados e 2 rejeitados. Entre as propostas aprovadas está a de autoria da estudante Eduarda Rosa, que determina que, em casos extremamente graves, o atendimento em hospitais deve ser imediato. Na verdade, aconteceu com alguns amigos e familiares e é um absurdo você chegar lá no hospital e passando muito mal, com emergência médica e precisar ainda apresentar documentos ou preenchimento de formulários. Outro projeto aprovado pelos jovens parlamentares foi o proposto por João Pedro de Freitas. A ideia é que as escolas realizem atividades esportivas no contraturno escolar. Quem estará na coordenação desse projeto será um profissional habilitado, como professor de educação física, para que os alunos possam ir melhor nas atividades. Uma das normas analisadas e aprovadas institui desconto no IPTU pela redução do consumo de água tratada. Na verdade, eu fui procurando na internet sobre ideias para eu ver como eu podia fazer meu projeto, porque eu estava muito nervosa. Então, eu comecei a pensar, se a gente um meio para ajudar o meio ambiente e um meio para ajudar também todo mundo, porque eu acho que ninguém gosta de pegar IPTU no final do ano, né? Então, eu acho que a redução de consumo de água e você ter um benefício com isso, e você colocar na sociedade um incentivo para ajudar isso, eu acho que é uma forma muito boa para falar. Para fazer as coisas e etc. Eu acho que é uma ideia muito boa e para mim é um conforto, porque eu ajudo o meio ambiente, ajudo o mundo e ajudo as pessoas também, né? O próximo encontro do programa acontece na terça-feira, dia 30 de outubro, a partir das 14 horas. Os jovens estudantes estão animados com o projeto. Eu adoro o Parlamento Jovem, é muito bom, eu prefiro ficar aqui do que em aula, para ser sincera. Mas eu adoro muito, é muito legal, é uma oportunidade única, eu não trocaria isso por nada. A Maternidade de Campinas, hospital filantrópico, comemora 105 anos com um jantar que acontece na quarta-feira, dia 31 de outubro, às 8 horas da noite, no Espaço Guanabara. Os convites individuais custam R$ 260 e estão disponíveis para venda na diretoria da Maternidade de Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Informações pelo telefone 3306-6016. 3306-6016. A Prefeitura sancionou a lei dos vereadores Paulo Haddad e Carmo Luiz sobre a Semana Municipal de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce de Retinoblastoma. Agora é lei. Foi publicado no Diário Oficial de Campinas a Lei número 15.680, de 23 de outubro, que cria a Semana Municipal de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce de Retinoblastoma. O projeto de lei foi aprovado em turno único de discussão e votação em 18 de setembro na Câmara e é de autoria dos parlamentares Carmo Luiz e Paulo Haddad. O retinoblastoma é um tumor de origem oftalmológica da retina. É um tumor que, quando diagnosticado precocemente, nós temos aí 90% de chance de salvar. Hoje nós temos uma realidade muito triste, eu acho que é uma realidade que tem que ser mudada, por isso da conscientização da população, incentivo ao diagnóstico precoce. O retinoblastoma é uma doença que já agrediu muito a humanidade e hoje o que nós estamos procurando fazer é que haja conscientização dos pais, um processo de conscientização. A celebração será anual e sempre na terceira semana de setembro e será dedicada à sensibilização dos profissionais de saúde e da população em geral
sobre o diagnóstico precoce de retinoblastoma, que é o tumor maligno ocular mais frequente na infância. Porque 50% dos tumores ou dos retinoblastomas, eles são diagnosticados tardiamente. E isso faz com que a criança ou perca o olho ou morra, né? Não consiga sobreviver. O retinoblastoma descoberto até os 2 anos de idade, dependendo da condição, ele é sanável, ele é curável. E quando não descoberto, é uma doença muitas vezes fatal, que causa uma metástase. De acordo com os parlamentares, a prevenção é o melhor caminho. O município ele tem papel fundamental. Nós devemos divulgar, fazer campanhas educativas, porque ainda a maior chance de sobrevida, ou a coisa mais importante é o diagnóstico precoce. Aliás, a casa tem trabalhado muito no sentido de fazer essas conscientizações. E os pais aí que têm filhos entre 0 e 3 ou 4 anos, darem uma atenção especial, buscar aí o aconselhamento do oftalmologista no sentido de que previna qualquer tipo de doença. Essa semana, no quadro Na Ponta do Lápis, você vai aprender o que é o CDI e como ele funciona. É uma sigla que provavelmente você já escutou, mas muita gente não sabe o que significa. O CDI, Certificado de Depósito Interbancário, foi criado nos anos 80. Sua negociação é restrita ao mercado bancário, já que sua principal função é transferir recursos de um banco para outro, ou seja, é o empréstimo entre bancos. O CDI é a sigla do Certificado de Depósito Interbancário. Nós, quando vamos num banco, se nós colocarmos os nossos recursos numa poupança, por exemplo, ele vai te dar uma remuneração. Então é uma relação entre você, pessoa física, e a instituição financeira. Os bancos, ao longo do dia, na sua atividade, eles recebem títulos de vários outros bancos. No final do dia, ele precisa fazer um encerramento do seu caixa e não necessariamente ele recebeu dinheiro suficiente para cobrir todas as operações que ele pagou. Como o sistema financeiro é organizado e regulado pelo Banco Central e a norma não pode dormir descoberto, no final do dia, se o banco não tem recurso para cobrir todas aquelas transações que ele fez ao longo do dia, ele precisa pedir emprestado de alguém. Nós, pessoa física, pedimos ao banco, o banco pede a outro banco. Então o CDI é a taxa que remunera um banco em relação ao outro. E aí, na economia, quando a gente fala de mercado financeiro, a gente trata o Banco Central como emprestador de última ordem. Então, se a instituição A precisou de recursos, ela vai até a instituição B. Se essa instituição B não puder emprestar, ela vai tentando no mercado. Porém, se o banco não conseguir nesse mercado uma instituição que lhe empreste esse recurso para fechar o caixa, ela vai ao Banco Central, que seria o último emprestador antes do banco quebrar. Então, o CDI é a taxa que vai remunerar um banco em relação ao outro. O banco pediu emprestado, o banco A pediu emprestado ao banco B. Quanto que o banco A vai pagar para o banco B de juros? A taxa do CDI. E os bancos normalmente oferecem para os correntistas que têm recursos excedentes um percentual deste índice como uma referência. Então, se você precisa de um recurso do banco, ele vai te emprestar de acordo com a política de empréstimos dele. Se você deixa o teu dinheiro no banco, é uma taxa completamente diferente daquele quando você vai tomar recurso. E aí, para ele te remunerar esse recurso que você conseguiu poupar, ele te remunera como se ele estivesse emprestando para uma outra instituição. O CDI é uma taxa de juros para operações de curto prazo. No entanto, tornou-se referência para várias operações financeiras. É importante ter em mente que quanto mais baixa estiver a taxa do CDI, mais barato estará o dinheiro que circula no mercado. O CDI é um índice, não é? Então ele não tem uma limitação de valores. O que ele vai te falar se vai remunerar a que taxa. A formação das carteiras é que vão estar vinculadas a um determinado índice. Então você pode ter, por exemplo, uma indexação no fundo de garantia de 0,5% ao mês mais TR. Essa é a indexação daquele fundo. Se você colocar 100, você sabe que vai sair com 50 centavos.
Se você colocar o teu recurso atrelado ao CDI, você vai precisar acompanhar a variação do CDI para saber o quanto você vai ter de rendimento. O CDI é uma taxa pré-fixada que você, no momento que faz a tua aplicação, já tem o conhecimento de quanto você terá de retorno dessa aplicação. É assim que funciona, é um índice. Por hoje, a gente fica por aqui. Até a semana que vem. Começa hoje a Superliga Masculina de Vôlei para os campineiros e tem pedreira logo de cara. A equipe a ser batida, o Cruzeiro. Nos últimos 7 anos foram 6 títulos, 5 de forma consecutiva. É este Cruzeiro que vem hoje, às 7h30 da noite, no ginásio do Taquaral, enfrentar os campineiros. O jogo é válido pela 6ª rodada do torneio e foi antecipado a pedido do time mineiro, que disputa o Mundial de Clubes no final de novembro. O Vôlei Renata vem de eliminação na semifinal do Campeonato Paulista e espera começar com o pé direito a Superliga Masculina. Até porque o retrospecto dentro de casa é altamente positivo. 5 vitórias e apenas 2 derrotas. Boa sorte aos campineiros, porque eles vão precisar. Os ingressos são trocados por 1 quilo de alimento não perecível exclusivamente nas bilheterias do ginásio do Taquaral. Os principais reforços para a temporada foram o levantador Demian Gonzalez, ponteiro Vacari e os centrais Michel e Luizinho. Mais uma vez, boa sorte aos campineiros. Ontem, na 3ª rodada da Copa Paulista, o Pulo do Gato goleou a equipe de Hortolândia por 6-2. Gols de Gafanha, Darrier, Valtinho, Caio, Pedrinho e Donha. Com a vitória, o Pulo do Gato fica na vice-liderança da chave, o que é uma ótima notícia. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê na 2ª edição. Até lá. Tchau, tchau.